porque essa semana tivemos a volta do público aos estádios de Santa Catarina em jogos válidos, por enquanto, pela Copa Santa Catarina. O primeiro a entrar em campo foi o Criciúma. Então vamos para o sul do estado conversar com o Renato Semensati. Sei que ele quer falar muito da Série C, Renato, mas vamos falar agora dessa Copa Santa Catarina, né? Um time alternativo aí que o Paulo Baier colocou em campo, derrota para o Hercílio Luz, né? Clássico da região sul aí, por 2-0, mas o mais importante também, não o mais importante, também foi importante a presença do torcedor no Heriberto Rios. Sem dúvida, né, Marcelo? O espetáculo do jogo foi o torcedor. O torcedor que compareceu em bom número, 470 torcedores. Como bom número? É que os protocolos a serem seguidos afasta muito o torcedor, né? Para se ter uma ideia, quem não tomou a segunda dose tinha que fazer o exame, né, para ver se tinha Covid ou não. Aí você tem o preço do exame, mais um ingresso de R$50. Para a Copa Santa Catarina acaba ficando caro. Então, em sua grande maioria, esmagadora maioria, foram sócios do Criciúma que lá compareceram e o Tigre decepcionou o seu torcedor, né? Se o Hercílio, em contrapartida, fez um ótimo jogo, o Garratti, que a gente elegeu, inclusive aqui, como o melhor jogador em campo, e fez um belíssimo gol de falta e um outro gol da entrada da área ali, de fora da área. O torcedor, esse torcedor aí, ó, que você pode ver, tá com distanciamento, obedeceu tudo direitinho, todos os protocolos pedidos ali, todo mundo de máscara e tudo mais. O torcedor saiu de cabeça inchada, né? Porque viu o Criciúma tomar um banho de bola e o 2-0 acabou até ficando barato. E você falou ali que o time alternativo que o Paulo Baier colocou em campo, quem comandou o time foi o Luciano Almeida, que é o auxiliar do Paulo Baier, se bem que na entrevista coletiva deixou claro que o esquema tático, essa manutenção dos três atacantes foi a ideia do treinador, a convicção do treinador principal, que é o Paulo Baier, que, lembrando, não está no jogo porque teve aquela confusão com o alemão lá no Campeonato Estadual, Próspera e Avaí, e o Paulo Baier foi punido com 2 jogos e por isso não estava no banco de reservas. Está aí o Garratti, que foi o melhor jogador em campo, gol de falta, gol de fora da área, comandou ali o meio-campo, muita liberdade para jogar, né? O Criciúma, com esse esquema de 3 jogadores no meio-campo, ele dá muita liberdade para o adversário jogar. E o Hercílio veio muito bem armado, inclusive pelo Raul Cabral, tomou conta do jogo, fez esses 2-0 que a gente viu aí, e já com 2-0 teve chance de fazer o terceiro, bola sendo salva em cima da linha e tudo mais. O jogo não foi nada bom para o Criciúma, não. Inclusive, ninguém entendeu aqui que o camisa 10 titular foi o único, camisa 10 titular do time principal, o Dudu Figueiredo, foi o único jogador do time considerado titular, que disputa a Série C, que jogou a Copa Santa Catarina. Jogou mal e saiu vaiado pelo torcedor. Ainda teve essa. Não bastasse a derrota de 2-0, ainda o camisa 10, que não jogou absolutamente nada. Aliás, deu passe para o gol do Garratti. A gente vai ver aí esse lance do segundo gol que está sendo mostrado. Ela no rebote, ela vai no peito do Dudu Figueiredo e sobra novamente para o Garratti chutar cruzado e fazer o gol e decretar a derrota do Criciúma. Então, esse jogo de meio de semana aqui foi muito bom pela experiência com o torcedor, os 470 que foram até o Heriberto Rios. Mas dentro de campo foi um show de horrores do lado do Tigre, do lado do Hercílio Luz. Foi uma partida muito boa. Fábio, o outro estádio que recebeu o público foi Orlando Scarpelli. Dentro de casa, o Figueirense levou um susto, né, do Juventus no início. Largou atrás, perdendo 2-0, mas conseguiu a virada num jogo que, claro, estava todo mundo observando, não só o time em campo, mas a galera nas arquibancadas. Comparado com o Criciúma, um número um pouco menor, 218 torcedores. Mas já me permite primeiro falar sobre a volta do público, né? Eu fiz também uma postagem sobre isso. Eu acho que é muito importante a volta do público, né? Não só porque engrandece o futebol, né? Como disse o Renato, nem que seja para vaiar o time, mas tem um torcedor ali, já muda o cenário, né? Então nem que vai lá o Dudu Figueiredo, como aconteceu em Criciúma, mas a volta do torcedor, Mancha, ela é simbólica, né? Porque tudo que a gente passou, né? Esse tempo de pandemia, quantos torcedores desse voltaram aí, mas voltaram sozinho, por exemplo, perderam um amigo, perderam aquele cara que ficava ali do lado, acabou sendo vítima da pandemia. Então é uma volta simbólica, é uma volta muito representativa. Conversei com o nosso repórter, o Ian Cel, que estava lá na entrada ali do jornal ND, ele disse que tinha torcedor chorando, entrando na arquibancada. A gente viu matéria com a Rô, a gente viu com a Marja, são torcedores aqui, amigas nossas, que a gente conhece.
Então, acho que é muito simbólico. É uma volta ainda inicial, né? Ainda muito tímida. 200 torcedores, 400 lá em Criciúma. Mas, gente, se tivesse um só torcedor, eu acho que já teria valido a pena. Porque há 6 meses atrás, ou há 6 meses, 7 meses, nós não tínhamos nem esse cenário, essa possibilidade da volta do torcedor. Então, acho que isso foi muito importante. Com relação ao jogo, Mancha, olha, foi uma vitória interessante do Figueirense e eu vou explicar por quê, né? Primeiro que enfrentou uma equipe, o Figueirense é uma equipe alternativa, uma equipe mesclada, aquela coisa toda, né? Enfim, claro, está aí disputando a Série C, ainda estava disputando o Campeonato Aspirante, tinha um jogo contra o Corinthians. Então era um mescladão, era um mistão o time do Figueirense. E queira ou não queira, enfrentou um Brusque que vem jogando junto aí há um bom tempo já. Até há 2 semanas estava disputando a Série C, a Série D do Campeonato Brasileiro, inclusive com chance de ter se classificado. Brigou até a última rodada. E o Brusque o Juventus fez uma boa campanha. Então, acho que por isso já é um mérito. O segundo mérito do Figueirense foi ter revertido um placar de 2-0. Geralmente o time se abate, se entrega. Não é mais uma noite ruim. Não, pelo contrário, o Figueirense continuou martelando, continuou insistindo. E para fechar o Paolo, né? Esse menino aí, jovem, emprestado para o Figueirense, entrou com estrela, né? Entrou, fez 2 gols. Já teve torcedor pedindo a sua escalação hoje, é ele, mais 10, eu acho que isso aí é muito interessante. Esse, na verdade, para times como Figueirense, o Criciúma, para times que estão disputando o Campeonato Brasileiro, eles têm essa função, que é revelar jogadores, botar toda a rapaziada em movimento, o treinador conhecer os jogadores em atividade num jogo, porque é muito diferente de um jogo valendo ponto de um coletivo, de um treinamento. Então, acho que sim, isso é muito válido. Então, diante disso, foi uma boa vitória do Figueirense. Eu repito, times aí como o Figueirense, Criciúma, o Avaí, o próprio Joinville, que ainda estão disputando o Campeonato Brasileiro, vão entrar com times alternativos, o Sub-23. Quem sabe, depois ali, mais para frente, na hora de um clássico, aí, de repente, cada time vai entrar com o seu melhor. Mas foi uma vitória do Figueirense e numa noite realmente histórica e emocionante lá no estádio Orlando Scarpelli. A produção, nosso diretor aí, Matheus Alves, editor do programa, me soprou que eu não perguntei para Badá a opinião dele sobre a volta dos torcedores. Culpa minha, assumo a culpa, não perguntei, porque Badá conhece de perto, né, a paixão da torcida da Chape, já esteve naquelas arquibancadas e mais, tem tatuado no peito a frase "não tá morto quem peleia". Badá, o que você achou aí dessa volta do público nos estádios? Não pega a Chapecoense por enquanto, mas na sua observação, o que você achou da Copa Santa Catarina recebendo de novo a galera nas arquibancadas? Eu achei legal. Não tá morto quem peleia, peleando só com o toco da espada, né, Mancha? Mas não podemos se entregar pros homens de jeito nenhum. Eu acho legal. Não adianta, com os devidos cuidados, com os protocolos bem rigorosos que estão sendo elaborados. Já voltou na Copa Santa Catarina, alguns clubes declinaram, né? O Barra, por exemplo, que jogou contra o Camboriú a decisão da segunda divisão, o primeiro jogo, declinou da presença de público. O Criciúma colocou, Orlando Scarpelli, é legal, é bacana. Parece que, assim, aos pouquinhos vai voltando à normalidade, né? Agora tem que tomar muito cuidado, a Série B vai retornar aí na próxima rodada, como já foi dito. Eu acho que semana que vem, no Conselho Técnico da Série A, irão discutir esse assunto e deve retornar já na primeira rodada de outubro. Primeiro jogo, teoricamente, com o público, seria Chapecoense contra o São Paulo. Então, Série A tem um apelo muito forte. Eu vou citar um exemplo. Para o jogo de hoje, quando se falou que Santa Catarina liberaria presença de público, muita gente entendeu que, por exemplo, Chapecoense e Palmeiras teria presença de público. Recebi manifestações de torcedores do Palmeiras de Joaçaba, pedindo como é que ia funcionar, se já dava para comprar ingresso, porque eles queriam vir no jogo para ver o Palmeiras. Assim, outros grandes clubes do futebol brasileiro que estarão também aqui em Chapecó quando tiver presença de público, muito embora é torcida única, mas não adianta. Algum torcedor de outras cidades aqui da região vão estar presentes ao jogo. Então, eu acho que com muita organização, com muita tranquilidade, né, com muitos cuidados, dá para voltar o público dentro desse protocolo que está sendo elaborado, voltar com segurança. Os clubes precisam e os torcedores estão com saudades de assistir os jogos aqui em Chapecó. Certamente não é diferente.